Vandinha, tá gravando. A Wanda trouxe bolo pra gente. Glória! Hello, good evening. Happy Thank you so much. Happy birthday. Where is the cake? No. No, only on the picture, not in real life. But if we... Oh, Edu, não vai. But if we meet again next time, maybe I will bring the cake, ok? Quando a gente se encontrar na próxima vez, a gente leva o bolo. Deixa eu só salvar aqui. Eu vi o Herbert falando aí para agitar alguma coisa aí em março, aí, em São Paulo. É, verdade. Tem alguém agitando alguma coisa aí. Ó, em março tem carnaval na primeira semana. E na semana tem bastante coisa também. Nossa. Mas o Herbert falou alguma coisa, eu acho que ele falou com o Marçal. Ele vai fazer. Deixa eu só salvar aqui o link do meeting. Aqui. Ô, Wanda, eu vou pegar uma fruta para mim comer, porque eu não jantei ainda. Já volto. Pessoal, 2 minutinhos. A gente quiser beber uma água e ir ao banheiro. Vou só salvar aqui. Hoje já é dia 7, né? Yes. Ok. Que aí eu consigo entrar com o iPad e aí fica só... E aí, como estão todos? Tudo bem? Vi que faltaram bastante pessoas na última aula. Eu, inclusive. Falei que você estava... Não tinha sinal na estrada, eu estava indo para a praia. Ah, ok. Então, aqui... Então, tá. Então, aqui eu falo nesse e compartilho nesse, né? Acho que é mais fácil. Estamos aqui, ok. Deixa eu sair os arquivos. Gente, desculpa, olha, tá... Então, aqui... Agora sim! Tudo tranquilinho, todo mundo me ouvindo? Yes, very well. Ok, então vamos lá. Aqui, ok, pronto. Hoje minha coordenação tá meio maluca. Então vamos lá. Só esconder aqui. Aí. Então, pessoal, sobre a nossa continuação do inglês para viagens, nós chegamos à nossa 10ª aula para falar sobre a parte de compras, ok? E a gente está repetindo essa aula da aula passada, porque
para ter aí um público maior, uma audiência. A participação de vocês sempre é muito rica. Então, eu gostaria que vocês comentassem, falassem experiências, coisas que vocês já viveram aí nessa questão. Então, aqui eu trago para vocês, né, esse Let's Go Shopping, que é vamos comprar. E aí, essa palavra shopping, na verdade, ele é um verbo. E o verbo to shop, que é comprar, e shopping é comprando, né, fazendo compras. Então, to shop é fazer compras. E lembrando, it's time to learn English, as nossas frases no inglês para viagem, a connected speech, para a gente não esquecer. E aqui, a gente começa realmente a nossa aula com algumas informações. Quando a gente fala sobre shopping, e no Brasil a gente tem essa palavra para descrever a estrutura do lugar em si, é porque ele vem de uma origem, né? De onde veio essa palavra shopping? Então, lá não era só fazer compras, existe um lugar que chama shopping mall, que é um conglomerado de lojas para se fazer compras. Por isso que se chama shopping mall. Só que aí a gente pegou só a primeira palavra, shopping. Então, os nossos shoppings são os conglomerados de lojas, e lá o conglomerado de lojas se chama mall, ok? Então, só para vocês saberem, I'm going to the mall. Porque se você falar assim, I'm going to the shopping, aí eles vão achar esquisito. Você vai para as compras. Porque quando a gente vai falar, eu vou fazer compras, I'm going to shop, ok? Ou I'm going shopping. Não to the shopping, ok? Então, você não está falando de um lugar, e sim de um verbo, de uma ação. Então, é só uma curiosidade para vocês. Então, aqui a gente tem essas fotos, né? Esse daqui é o Mall at the Millenia. Ele fica lá na Flórida, lá em Orlando. E sempre que a gente vai para lá, é muito legal. E tem o Florida Mall, que eu gosto bastante. São os dois shoppings que eu mais vou. É o Mall at the Millenia e o Florida Mall. E nesse Mall at the Millenia tem o cheesecake lá, o famoso. Como que chama? Cheesecake Factory. Yes, thank you, Karen. Cheesecake Factory, porque é um restaurante bem diversificado, um ambiente bem legal. Então, tem essa pegada aí, e a sobremesa do cheesecake, que é o forte deles. Aqui eu trago a foto do maior outlet da Flórida, que é o Premium Outlet, que é lá em Orlando também, e você precisa se você for minucioso, quiser ver todas as lojas, e aí você precisa de mais tempo para fazer esse outlet. São muitas lojas mesmo. A gente fica assim, uns 2, 3 dias, a gente vai várias vezes, né? E aqui, né, Let's Go Online Shopping, que aí para quem gosta de comprar online, a gente já tem essas possibilidades, né, cada vez mais avançadas aí, com vários tipos de lojas e tudo mais. Aqui eu trago para vocês tipos de lojas, né, de ambiente, de comércio que você pode encontrar com os nomes, que às vezes a gente fica, eu quero ir num salão, eu quero ir numa livraria, eu quero ir, né, numa loja que vende coisas de música, instrumentos musicais, então aqui trago esses exemplos, tá? Então aqui nessa primeira linha a gente tem o bakery, o barber, o bookshop. Esse bookshop é interessante porque o bookshop, ele é a livraria, né? E a palavra library é biblioteca. Então, é um false friend, que às vezes a gente fala, né? Library parece livraria, mas é biblioteca. Então, aí a livraria se chama bookshop, ok? Aí tem clothes, candy, coffee, pharmacy, delicatessen, supermarket, grocery shops, que aí groceries é aquele mini mercado que tem um pouco de tudo. Então, é só para vocês verem aqui que tem essas informações, ok? Aqui, a gente está chegando na loja e vai saber sobre a vitrine, né? Então, como que eu falo vitrine, né? Então, a vitrine se chama window, como se chama a janela. E o window view window view é a vitrine em si.
Então, eu tenho que olhar para uma vitrine e saber o que está falando ali, o que está demonstrando, o que é interessante para mim quando eu chego numa vitrine, né? Um window view. E aqui a gente tem esse primeiro quadro aqui, Out to Lunch, que lembra que eu comentei com vocês? O lunch é almoço e o lanche é snack. Então, o lunch aqui é almoço, e aí tem muitas placas que em algumas lojas, principalmente de rua, vão falar, olha, a gente está almoçando aqui de 1 p.m. to 2 p.m., de Monday to Friday, aí eles vão ter esse intervalo aí para o almoço, então você sabe que vai estar fechado. E outras placas aqui, sinais, né, plaquinhas, são essa aqui, ó, buy one, get one free, que aí é aquelas promoções que a gente gosta, né? Brasileiro, então, nem se fala que a gente gosta de comprar, gosta de promoção. Buy two, get one free, discount sale, special offer, limited period only. Aqui embaixo, ó, reduced to clear, grocery clearance store, small price, big brands guaranteed. O que é esse reduced to clear, né? Eles baixaram os preços para fazer aí uma recolocação de estoque. Então, esse clearance está dizendo, eu estou vendendo a coleção antiga mais barato para eu colocar a nova, ok? E esse daqui, amarelo aqui, closing down sale, está dizendo o quê? Que a loja vai fechar e que eles estão colocando tudo em promoção para vender rápido. Tanto que aí embaixo está escrito, everything must go, tudo tem que ir, tudo tem que sair, ok? E esse sale aqui, esse tag, essa etiqueta, sale, então a gente tem o verbo to sale, que é vender. A gente tem também a palavra substantivo, que é sale, são vendas. Substantivo sale, que é venda. E também significa promoção, né? On sale. Promoção, oferta, liquidação. Então, quando você também vê essa palavra, você já sabe que você está vendo ali descontos, um período de descontos. Trago para vocês esse universo masculino, que é aqui eu trouxe esse quadro Gentleman's Club, né? Então, Clube dos Cavalheiros. A gente sabe que os homens estão cada vez mais antenados em moda, em estilo. Nós aqui, empresários, né? Que os empresários gostam que vão começar a palestrar, e aí a gente tem aquelas aulas de visagismo. Então, interessante também conhecer esse cenário no inglês, caso vocês queiram algo específico para procurar, ok? E aí eu trago aqui alguns boards, né? Alguns quadros com peças de roupas, com nomes interessantes para vocês saberem como pedir, como procurar, não, ao invés de só apontar. Se você não estiver vendo, você pode falar a palavra, ok? E aqui são roupas e acessórios em geral, men's clothes and accessories. E aí tem vários. Aqui eu trago já diferenciado, uma separação entre camisas e camisetas e jaquetas. E ali do outro lado, ali mais a parte de baixo, né, as pants, que são calças, e aí tem vários tipos de calças, os shorts, entre outros. Aqui eu trago uma só de casaco e jaquetas, como que eles falam, né, o que é um blazer, um coat, uma jacket, um trench coat, e esses accessories aqui do lado também, para a gente saber, né, como a gente fala, as luvas, o chapéu, a touca, a gravata, ok? E pode ver que ali tem uma diferença, né? As luvas com os dedinhos são gloves e aquelas só de encaixar a mão são os mittens, ok? Aí belt, watch, ring, necklace, eyeglasses e tudo mais. E o universo feminino, aqui para nós, as mulheres também que gostamos de comprar bastante, os maridos acompanham, gosto de ter paciência. Essa parte das mulheres, agora nós vamos ficar 2 horas descrevendo as opções que tem. Então, a gente tem aqui, né, o I love shopping, eu amo comprar, eu amo fazer compras, sales é uma palavra mágica para gente, não é isso? Aí trago também os nossos boards aqui, com informações para tudo junto e misturado.
Aqui eu trago uma com bastante informações sobre, de formas gerais, algumas blusas, calças, todos os acessórios em si, que a gente gosta bastante de acessórios. Outros, aqui eu via que algumas tinham repetidos, outras não, mas eu achei interessante trazer coisas de inverno, coisas de underwear, que são as lingeries, as roupas de baixo, roupas íntimas, que a gente fala aqui no Brasil, né? Underwear. Aqui, outros acessórios, tem bastante, né? A gente pode ver que dá o dobro dos quadros dos homens mesmo. Aqui as jewelry, a jewelry é as O dobro é joias. pouco, hein? E aqui, olha, eu trouxe um legal só sobre tipos de saias, types of skirts. Então, skirt é saia, e aqui, às vezes, a gente quer um modelo específico, e aí vai ter essa aqui. E aqui, um pouquinho mais de sapatos e bolsas, e aí a gente fala sapatos de uma maneira geral, shoes, mas se eu quero um sapato específico, aí eu já sei o nome, como se chama, eu posso falar, né? Platforms, pumps, as sandálias são as wedges, as sandálias com salto, né, Anabela, os mocassins, aí tem as combat boots, Chelsea boots, que são esses, aí tem os Oxford shoes, que são bem comuns também. Então, aqui para vocês terem essas informações. Aqui outro quadro bem interessante são as etiquetas, aquilo que vem nas roupas. Então, a gente, para saber o seu tamanho, né, a gente também tem que saber pedir o nosso tamanho em inglês. Então, os três tamanhos básicos são o pequeno, médio e grande. Aí o pequeno é o small, né, sizes of clothes. Então, os tamanhos de roupas, small, medium and large. Então, pequeno, médio e grande. E lá eles têm variações, tanto para o menor, que é o extra small, que é o primeiro etiquetinho aqui em cima, é o XS. O X é de extra, ok? Extra small, o small, medium, large. E aí o large tem várias variações. Por quê? Porque lá as pessoas costumam ser muito grandes, né? Tem muitos aqueles atletas de basquete, de outros esportes, pessoas bem altas e bem fortes, e aí eles têm o XL, que é o extra large, o XXL, aí vai aumentando o X, né? Extra, extra large, ou double XL, como eles, várias formas de falar, eles vão falar. E aí você vai sabendo o seu tamanho, você vai poder falar. Eles chegam até normalmente 4x, normalmente nas lojas. E tem lojas especializadas de 4x para cima, que aí são aquelas roupas aí realmente para o pessoal bem, bem grande. Aqui, né, eu traço alguns quadrinhos sobre sapatos. E aqui, act your shoe size, então, é como se fosse assim, escolha o seu tamanho de sapato. Esse quadrinho aqui, ó, que tá proibido o quê? No open to shows. No open to shows. Não pode entrar com sapatos que apareçam os dedos dos pés, né? Ou seja, sapatos que mostram, né? Então, então ele fala, não é proibido sapatos abertos que mostrem os dedos, né? Numa tradução bem literal, assim. Beyond this point, né? A partir deste ponto. Então, quer dizer, se você está no clube de praia, alguma coisa, e tem algum outro lugar, num restaurante, que eles não querem que você entre e aí eles falam flip-flops, que são as sandálias de dedo, flip-flops, aí eles vão ter essa plaquinha aí para você. E aqui eu trago um quadro interessante sobre os tamanhos de tênis e sapatos USA, Brasil, aqui esse é o europeu, né? E o United Kingdom. Então, a União Europeia, European Union, e o United Kingdom, que é ali, Grã-Bretanha, Inglaterra e tudo mais. Então, é importante a gente saber esses quadros para poder comprar o tamanho certo. Sempre é bom prestar atenção e comprar, se for tênis, um número maior do que o que a gente usa, porque tem a questão da meia, para não ficar muito apertado e tudo mais. O legal é que nos Estados Unidos eles têm o
0,5, que é o meio. Então, no meu caso, eu calço 34,5, porque eu não calço nem 34 nem 35. Dependendo do sapato, 34 aperta, 35 cai. Então, lá nos Estados Unidos eu me daria muito melhor, porque aí a gente lá tem o meio termo, né? Aqui não. Então, lá, se você quiser comprar também o 10.5, aqui que nem tem aqui na nossa tabelinha aqui, aí você vai ver que ele é um 42, e aí você pode comprar o 0,5 aí, ok? Um outro quadro muito interessante são sobre as medidas. Então, algumas roupas precisam de medidas, principalmente comprar sutiã lá nos Estados Unidos, que eles fazem o sutiã, ele tem um nome, assim, um número, né? 24B, 30C, que significa o quê? A largura do quadril, do tórax, junto com a altura do ombro, então é o ABC que eles falam, né? E o tamanho do bojo. Então, é interessante a gente saber, lá eles ajudam a medir e falam, porque não vai estar só um número, como a gente compra aqui, 40, 42, 44. Então, vai ter uns números com letras, que são essas medidas, ok? Então, só para vocês saberem. Aqui, tipos de bonés e chapéus, aliás, tipos de chapéu. É bem interessante também saber. Legal. E aí, as nossas frases. Vamos começar, let's go. Quem está animado para falar? Vamos lá, Xande, começa aí. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que é muito legal ter esses tamanhos diferentes, principalmente de calça, né? Aqui no Brasil a gente compra calça e na maioria das vezes a gente tem que ajustar a bainha, o tamanho e tal. Lá não precisa, lá tu compra já a medida. Tem a medida para cintura e tem a medida, na mesma medida de cintura, tu tem várias medidas de comprimento de perna. Então isso é muito bom. Verdade. É Muito verdade. bom. O comprimento O calçado da ter o meio também é algo fantástico, né? Porque faz Sim. muita diferença. Porque a maioria das pessoas tem esse problema. Eu, por exemplo, se eu compro um calçado 41, às vezes fica apertado e o 42 fica folgado demais. Então, se tivesse o meio, eu estaria salvo aqui no Brasil. É igual a mim, 34, 35. É bem difícil de ajustar. E calça também, eu acho um saco tu comprar uma calça e não poder usar já. Às vezes tu tem que comprar e tem que mandar ajustar, porque ficou comprido a perna ou não. Então, isso eu acho muito bacana que eles dão essa oportunidade. Tanto que essa questão da calça que você trouxe agora é muito legal mesmo, essa colocação, porque, por exemplo, você vai comprar calça leves lá, que é Levi's, né? Eles falam Levi's, eles não falam leves, Levi's. E isso é uma outra aula, só nome, pronúncia de marcas. Aí lá, Levi's, quando a gente compra calça para o Jimmy, aí eu já sei que ele usa o comprimento 32. Aí aqui no Brasil vem a calça, só que eles só vendem o padrão, eles não deixam trazer o tamanho de calça de lá. Eles vendem todas 34, se eu não me engano. E aí você fica chateado, porque a calça é de lá e padronizado aqui não pode vender por tamanho de perna. Porque também essa questão, a gente não precisa, quando compra lá, mandar fazer a barra, já é o tamanho certinho dele. Até porque mandar fazer a barra lá é muito caro também, porque qualquer serviço que a gente for fazer lá é muito caro. Então a indústria já se adaptou para o pessoal já sair e já poder usar direto e não ter que pagar um serviço de fazer a barra. Se tu for procurar lá alguém para fazer a barra, não vai achar. E se achar, vai ser caríssimo. Então, a indústria já se antecipa e já faz isso. Né? Sim. E as frases agora, elas estão são bem curtas, tá, pessoal? São simples, vocês vão perceber que o ponto principal é a gente poder falar em tamanho, né, em cores e em estilo, perguntar sobre desconto, então tá bem tranquilinho. Ao invés de 10, são 14, mas as últimas ali tem até um repeteco, então vai ser bem tranquilo. Eu vou dar uma lida aqui nessas 3 perguntas com as respostas e aí vocês fiquem à vontade para falar. Só um pouquinho antes, Wanda, deixa eu atrapalhar. Eu não sei se você fez a pergunta na aula passada, que eu não estava, mas eu queria aproveitar que a gente está com um quórum um pouquinho maior hoje e perguntar. Vocês não precisam responder, tá? Mas é só para cada um de nós pensar nisso.
além desse encontro semanal que a gente está tendo com a Wanda, quais são as outras estratégias que nós estamos usando para ter o contato com a língua inglesa durante o intervalo entre uma sexta-feira e a outra? Nós estamos procurando manter contato com a língua inglesa de outra forma? Nós estamos tendo contato através da música, a gente está tentando contato através do filme, a gente está tendo contato lendo alguma coisa em inglês. Por quê, gente? Porque assim, a gente está fazendo aqui um protótipo, né? É uma experiência que a gente está fazendo. Vocês estão colaborando com a gente está colaborando à medida do possível, né? Principalmente a Wanda. Só que, se a gente ficar só nisso, só na aula, uma hora e pouco, uma vez por semana, não tem milagre. A gente vai ter alguma evolução? Vai. A gente vai melhorar um pouquinho. Né? A gente tem percebido, assim, a cada aula a nossa pronúncia melhora, a nossa leitura melhora. Agora, se a gente não treinar, gente, o listening, principalmente, a evolução vai acontecer, mas vai ser muito lenta. E aí ninguém vai chegar no resultado. É mais ou menos como a gente ir uma vez por semana, né, Karen, na academia, e fazer exercício uma vez por semana e esperar que esse exercício de uma vez por semana dê resultado no nosso corpo. E com o inglês, a lógica é exatamente a mesma. Não adianta a gente ter uma aula por semana, por melhor que a nossa teacher seja, não tem milagre. A gente precisa buscar todos os dias ter algum contato com o inglês. A minha sogra, por exemplo, está fazendo o Duolingo. Todos os dias eu vejo ela fazendo. Ela tem 72, 73 anos. Todo dia ela está fazendo o Duolingo. Todo dia ela tem contato com o inglês. A filha dela mora, né, uma das filhas, né, mora lá na Inglaterra, ela vai para lá todo ano, só que ela não sabe falar nada em inglês. E agora ela decidiu que ela vai ter o mínimo, por exemplo. Então ela está todos os dias ali fazendo meia hora do Duolingo. Então qualquer ferramenta que a gente usar extra, qualquer atividade extra que a gente fizer, vai colaborar muito para o resultado da gente. Então é só um ponto de atenção assim que eu estou pedindo, né, para que cada um faça a sua reflexão, faça seu entendimento a respeito e pense. Aqui a gente usa, né, na nossa mentoria, a gente usa estratégia para várias coisas, a gente tem método para um monte de coisa. Qual é a estratégia que a gente vai usar para aprimorar o nosso inglês e não ficar só nessa de receptivo aqui do que a Wanda está passando para a gente? Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para nós, assim, não é para vocês, essa reflexão é para nós. Eu estou incluído nessa reflexão. Era só essa atenção que eu queria chamar para a gente. Tá bom? Desculpa aí, Wanda, interromper. Maravilhoso. Ô, Wanda, a gente podia criar um grupo no WhatsApp, mas de inglês. Porque as pessoas que estão interessadas, a gente estaria se comunicando, falando, fazendo alguma coisa lá, tá? Ótimo. Eu acho assim, porque não é todo mundo, você viu, que fica dos licenciados, é que nem o Alexandre falou, se a gente só for ver uma vez por semana, que de repente a gente consiga colocar mais coisas, porque olha, posso te dar um feedback meu? É muito conteúdo que você passa, você concorda que olha só quantas coisas tem, isso aqui é uma mentoria de roupa, para você ter ideia, você ficaria uns 2 meses dando aula para os alunos, porque é muita informação, e aí as pessoas vão treinando, entendeu? Sim. Porque olha quantos slides foram, né? E você, coitada, se acelerou, né? Para poder mostrar tudo para gente, para depois a gente ir para treinar para as frases, né? Mas você concorda que, olha só, você estaria fazendo, de repente as pessoas iam estar falando o vestuário mesmo, ia estar aprendendo o vocabulário, né? Você ia estar lendo uma vez todas as palavras, entendeu? Por isso que eu falei, ó, você tem aula. Essa sua dinâmica, que eu não sei como é que vai funcionar a sua estrutura depois, tá? Mas, assim, para cada módulo que você deu, mas você tem muitas aulas. Eu e a Patrícia, a gente fazia aula, né, mentoria de inglês, e, assim, as nossas aulas eram de 1 hora, mas nas videoaulas dela, para você ter ideia, era o quê? 15 minutos. Era um conteúdo. Hoje, quando a gente olha no livro, né, a gente fala, nossa, ela dava aquele conteúdo só de gramática, em 15 minutos, só que a gente tinha que ficar treinando muito, entendeu? E buscar outras informações.
Por isso que eu falo, quando eu vejo assim, seu conteúdo é maravilhoso, você tem muitas coisas, propósito, tudo é muito legal. Tá, era isso que eu precisava falar. E aí a gente cria um grupo, porque eu acho que é muito legal a gente começar a criar isso daí, para a gente começar a falar inglês. Porque eu e Patrícia, não estamos fazendo inglês, é só o seu inglês agora, Wanda. Nós temos que rolar nisso também. Ótimo. Só que assim, a gente já abandonou o outro por falta de tempo, porque entrou as partes das mentorias, dos nossos treinamentos, e a gente entende muito bem o que o Alexandre falou. Eu fiquei desmotivada, porque a partir do momento que a gente não consegue ser alta performance, você treinar e falar todo dia, você se cobra. E quando a gente se cobra de uma coisa que a gente não está fazendo, a nossa sensação é muito ruim. E isso estava acontecendo comigo já ano passado. No final do ano, entendeu? Depois de 3 módulos que a gente já tinha feito de inglês, para você ter ideia. Sim, entendo. Legal esse feedback, é bacana a gente saber disso, é legal para a gente poder avaliar também o que a gente faz. Porque o que é a ideia, né, inicial? A ideia inicial é fazer algo compacto, que seja funcional, com um fim específico. Então, assim, ir para um outlet e fazer compras, essas frases vão permitir que tu vá até um outlet, visualize as peças e que tu faça a compra. Agora, se tu chegar no outlet e tu quiseres, por exemplo, saber aonde está cada tipo de roupa por uma identificação de placa ou de setores, aí teria que saber quase todos aqueles slides anteriores ali para te saber o tipo de saia, o tipo de corte, o tipo de não sei o quê. Porém, com as 15 frases, no visual lá no outlet, você vai conseguir comprar o que você enxergou, visualizou, vai conseguir ir no caixa, vai conseguir pagar, vai conseguir pedir para o vendedor um outro tamanho, uma outra cor, e vai ser funcional, vai ser específico para aquilo ali. Então, a ideia nossa aqui não é ensinar as pessoas a falarem inglês, é ter uma ferramenta funcional. Por exemplo, o carro. Existe uma variedade absurda de carro. Pode comprar um carro muito simples, que é um carro elétrico, que tem ali uma carga para 80 quilômetros, e tu pode comprar um carro elétrico hoje que pode andar, que é híbrido, que tu pode andar 1.000 quilômetros de autonomia. Então, aqui a gente está pensando em entregar o carro elétrico com 80 quilômetros de autonomia. Então, se a distância que tu quer seguir é 80 quilômetros, esse carro vai servir para ti. Agora, se tu precisa de uma autonomia de 1.000 quilômetros, a gente não vai conseguir entregar aqui. Então, acho que essa é a visão que a gente precisa ter, sabe? Tem gente aqui no grupo que está aqui colaborando, está junto com a gente, que já está num carro híbrido de 500 quilômetros ou mais. Mas eles estão aqui para praticar. Eu percebo, né? Fernando! Eles estão aqui para praticar, estão aqui para colaborar conosco, estão aqui contribuindo com a gente. Amigos. Exatamente. Mas a proposta é essa, sabe? É entregar algo que seja funcional. É uma, vamos dizer assim, uma meta smart que a gente está trazendo aqui. Estou sentindo isso como uma mijada corporação geral. Não, eu acho que não. Eu acho que a gente precisa, às vezes, eu penso assim que a gente precisa, às vezes, eu e a Wanda, principalmente, como que a gente está tentando desenhar, é a gente deixar claro qual é a proposta, sabe? E também deixar claro que, por melhor que a gente desenvolva um conteúdo aqui da melhor forma possível que a gente consiga fazer, ele não vai ser suficiente se cada um de nós não buscar praticar mais, cada um com o seu interesse, com a sua área de interesse e do seu jeito também. E usar isso como uma ferramenta funcional. Deixa eu fazer aqui um depoimento de quem sentiu na pele. Eu falei brincando, tá? Do xixi. Foi brincadeira. Boa. Entre nós não tem problema nenhum. Desculpe, eu não entendi a brincadeira. Falou tão rápido. Eu não falei ainda. Não, a brincadeira que você falou, eu não entendi, porque foi muito rápido. Tava parecendo uma mijada geral. Foi de gaúcho, sabe? Assim, que só os dois riram de tão rápido que foi o negócio de falar. Foi pensamento. Para nós isso aqui é bem simples, não tem nada de ácido. Mas então, gente, de quem sentiu na pele, tá? Quando eu fui... Primeiro, eu nunca fiz curso de inglês.
nunca paguei por curso de inglês. Eu só fiz inglês na escola. E escola bem normalzinha. A aulinha de Bem inglês ruim, né? normal. Bem ruim, tu quer dizer, né? Não Escola era bem ruim. nenhuma escola bilíngue, não. Só que eu gostava, e me interessava. No terceiro ano do segundo grau, mudei de escola. Eu vou contar rapidinho, me dá uns minutinhos aqui, acho que vale a pena a gente botar um pouquinho. Eu gosto dessa interação de vocês, por favor. Eu estudava numa escola bastante conhecida, renomada, mas não era o inglês o forte. E eu tinha uma rusga com o professor de inglês. Sabe quando tu não vai com a cara do cara? E aí tu diz, eu vou fazer melhor que esse cara? Era isso, começou aí. Aprendeu na raiva. Depois eu troquei de escola, no terceiro ano troquei de Força escola. do ódio. E aí eu comecei a dar aula para o professor, para outro, né, na outra escola. Ou seja, era muito dispar o nível, né? Mas enfim, isso como exemplo, tá? Quando eu decidi para os Estados Unidos, vários anos depois, eu achei que eu sabia falar inglês. Olha só, aconteceu isso e eu achei que eu sabia. Eu cheguei lá, tupiniquim ao extremo. Tupiniquim ao extremo. Ou seja, me joguei na fogueira de novo, fui estudar, fui para uma escola pública estudar, que eu não gostei, aliás, estudei, se não me engano, 3 meses ou 6 meses, e saí fora, que era muito ruim, era muita gente de muito lugar diferente, e fui estudar sozinho, mas eu tinha minhas horas X de estudo em inglês. Associado a isso, um dia por semana, um dia off, eu ia para o cinema. Cinema, tu entra lá nas grandes galerias, né? Pagava um ingresso e eu ia assistindo filme atrás de filme. Eu passava um dia, assistia no mínimo 3 filmes por dia. E não tem legenda. Então, me joguei na fogueira. Precisava reagir, precisava sair do conforto, né? Porque onde eu estava era muita gente falando espanhol, português. O que menos eu ouvia, em boa parte do dia, era o inglês, no ambiente que eu circulava. Né? O fala ou morre, né? É isso aí. Cheguei, depois quando eu voltei para o Brasil, eu fui dar aula de inglês, numa escolinha. Eu fui dar aula de inglês, X meses lá, dando aula de inglês do beabá. Me ajudou a ainda aprender mais, porque eu fui no grammar, né? Fui na gramática, ainda mais. Depois eu montei uma apostila como se fosse a minha aula, a minha metodologia. Cheguei a montar, estruturar tudo isso. Não tive um aluno. Por quê? Eu não fui atrás, eu fui fazer outra coisa depois. Mas tudo foi aprendizado. Enfim, compartilhar esses minutinhos aí com vocês dessa experiência também. Vivência. Maravilha. Parabéns, hein? E que dedicação você estudar assistindo o filme, ganhar conhecimento, e conseguir montar as frases depois, entendeu? Porque de tanto você escutar, Uhum. não é fácil não. Você começou pelo lado ao contrário ainda, porque é tão difícil a gente se soltar e pensar só em inglês, né? E esse é difícil realmente, e é um dos segredos, na verdade, para aprender, né? Não tenta traduzir na tua mente, raciocina em inglês. Mas é legal que Certo, vocês Wanda? colocam a pessoa em contato com a língua inglesa, né? Porque tem vários níveis, né, aqui, né? Mas você vê o pessoal que, na verdade, nunca falou, né? Ele tem dificuldade às vezes. Isso é ótimo, porque você faz ela falar, tem contato com a língua, e você explica para ela como as coisas acontecem lá, entendeu? As placas, como é que funciona o comércio. Então, a pessoa é conhecimento, né? Acho que é importante isso daí. E outra coisa, eu não me considero fluente. Não mesmo. Eu estou numa reunião de negócios, todo dia eu participo de alguma reunião com algum país, normalmente é Canadá, Estados Unidos, o que mais tem. E eu me aperto muitas vezes para expressar um raciocínio, especialmente quando entra em algum termo mais técnico. Poxa vida, como é mesmo isso aqui? E às vezes tem que dar uma parada. Espera aí, gente, daqui a pouco eu volto nessa expressão aqui. Acontece, né? Mas eu terminei ali, eu estou aqui buscando o que é, para não me pegar de novo. E assim, se jogar na fogueira. Eu entendo que em inglês é isso, se joga na fogueira. E precisamos falar todo dia, 20 minutos. Maravilha, eu amei a sua colocação, Karen. É muito importante esse interesse de querer mais.
é daí que a gente parte, o princípio do aprendizado, é você querer mais, se interessar mais, criarmos o grupo, acho que é uma coisa bem legal, e eu tenho até algumas ideias para o depois, né, desse MVP aqui, como o Xande falou, é uma estrutura bem short, né, que é reduzida, que é resumida, trago mais informações para vocês exatamente verem o mundo que é, que cada tópico tem um mundo de coisas. Por exemplo, tem um board que é só, por exemplo, você entrar numa loja, toda a estrutura da loja. Então, escada rolante, vitrine, provadores, que são os restrooms, restrooms não, fitting rooms, que é o fit, né? Fitting rooms. Então, tinha toda uma sequência de como você se localizar numa loja e saber como que chama cada estrutura. E eu nem trouxe esse quadro para vocês, da loja. Imagina, é muita coisa, é um universo. Porque a vida da gente, né, é como a gente vai, né? O macro, aí quando a gente vai para o micro, a gente vê que a gente tem muita coisa para aprender. Mas é para isso que eu faço essa aula. Eu trago elementos que vocês fiquem com um gostinho de quer mais. Olha, quem é interessado em acessórios, quem é interessado em saias, em vestidos, eu poderia ter colocado mais 5, 10 quadros. Tem só tipos de vestidos, tipos de sapatos, e por aí vai. Mas esse MVP, como eu falei para vocês, é focado na frase, para que vocês tenham contato com a língua e comecem a falar frases num contexto já para o cérebro ir acostumando, porque o cérebro ele gosta disso. Ele gosta de contexto, ele gosta de ambientação, ele gosta, às vezes, só a palavra em si fica muito solto. Você, na frase, você já entende. Quando eu pergunto how are you? Aí meu cérebro vai associar, eu estou perguntando como que a pessoa está, é um cumprimento, entende? Então, é um contexto bem enxuto agora, mas que a gente vai aprimorar. E a intenção nossa é ter vários módulos, exatamente como você falou, Karen, para si. Eu estou a fim de estudar tipos de lugares, de paisagens, porque eu quero fazer uma viagem de trilha, entende? Então, a intenção nossa é ir do macro para o micro cada vez mais e aumentar os módulos e tudo mais nessa questão de viagem. Mas eu já penso que o meu inglês, eu gosto de pensar no inglês de uma maneira geral, ensinar um curso, apesar de ter os módulos, mas assim, mas eu quero aprender, não só para viagem, como que eu vou fazer? Como que eu vou começar? Então, pensar também nessa estrutura aí mais para frente, tá? Obrigada. Vamos pensar aí no nosso grupo, sim, organizar isso. Eu acho que o Hira quer contribuir com a gente. O Hira quer também. falar, o Hira. E o Hira, agradecer o Fernando e agora o Hira. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Esse negócio que o Xande falou é interessante, porque você realmente, o que a Wanda está passando, né, aqui é bacana, mas a gente precisa ter um complemento, né? Assim como o Fernando, eu também, quando aprendi um pouco do inglês, né, que eu sei, ele realmente, eu não fui em escola, eu não frequentei uma escola. A gente frequenta aquele inglesinho da escola, que era verbo to be do começo até o fim dos tempos, né? Não sai disso, né? Não sai disso. The book is on the table. The book is on the table, e olha lá ainda, né? E realmente quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, aí eu imaginava que eu ia ver um tipo de inglês, e eu estava vendo, quando eu fui para lá, peguei um livro britânico e eu estava lá nos Estados Unidos, completamente diferente. Mas, enfim, o que eu fiz, né? Tudo eu mudei. Por exemplo, é que na minha época não tinha nem GPS direito, não tinha, né? Não tinha. Mas hoje, o que eu faço? Eu mudo tudo, meu celular é tudo em inglês. O GPS, eu escolho uma pessoa que vai falar inglês. Os filmes, eu vou pegar um filme, né, que esteja falando só inglês.
tudo. Se eu compro um livro agora, eu tento primeiro comprar em inglês, para ler ele em inglês, né? Então, puxa, estou precisando ler um tal livro, então deixa eu procurar se tem em inglês primeiro. Então, aí você acha na Amazon lá, e aí você tá certo que você vai pagar mais caro, mas cabe bem ao propósito, né? O que eu ia também falar é que, né, além de mudar todo o pensamento, o Windows aqui, né, o notebook, tudo em inglês, que acho que é legal a gente saber algumas frases que, por exemplo, puxa, agora eu não estou entendendo o que ela está falando, mas eu vou pensar sobre isso. Ou, puxa, eu não entendi o que você quis me falar, então talvez a gente tenha umas frases assim na manga que a gente consiga dar uma parada, porque senão o americano sai, dispara a falar, e você fala assim, puxa, calma, né? Deixa eu pensar um pouquinho. Outro, com relação a compras, né, é que às vezes a gente vai escutar alguns termos, por exemplo, ali, no, it custas $50, né? E aí, às vezes, dependendo do lugar, ele vai falar $50, né? E, por exemplo, $1.200, que a gente vai traduzir como $1,200, às vezes eles vão falar rapidamente $1,200, ou $1,200. E aí você fala, putz, não é o que eu aprendi. O que eu aprendi era $1,200. E aí eu não entendo muita coisa. Então, nessa questão de dinheiro, às vezes... E também as moedinhas, né? Entender o que é cada moedinha, porque eles uma hora fala time, uma hora fala 10 cents, uma hora fala... Então, cada moedinha ter o seu nomezinho, porque ninguém vai usar lá nos Estados Unidos. Você volta no último dia, você vai ter que trocar tudo essas moedinhas que você tem de algum jeito, ou você dá para alguém. Porque ninguém usa moeda lá nos Estados Unidos e ninguém aceita. E o pior é que lá não tem Pix, né? Não tem. Nossa, o cara do cachorro-quente quase me bateu quando quis comprar um cachorro-quente com as sobras de moedas. Não aceita, até uma ofensa. E é engraçado, porque aí você vai ficando com um monte de moeda e que no último dia lá nos Estados Unidos você dá para alguém. Você fala, tó. Tips. Mas aqui acontece também, porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, para nós tudo é pila. É 1.000 pila, 200 pila, 300 pila. Mas verdade, é verdade. Nem de gorjeta de tip você pode dar em moeda em alguns lugares. Não. A pessoa chega aqui e não sabe o que é 300 pila. Em Nova York, se você deixar a moedinha lá no balcão, lá, você apanha no final. Então, E o Barão, hein? Barão é velho, Fernando. Nós vamos Barão. entregado aí. Barão nós vamos entregado aí, Fernando. Aí entrega a idade. E essa ideia da Karen também é bacana. Mas, por exemplo, se a gente formar um grupo, é proibido escrever, ou até você pode escrever, claro, né? Mas assim, é tudo em inglês. E se, na medida do possível, talvez a gente mandar áudio. Assim, vamos mandar áudio em inglês, claro, né? Acho que o áudio é melhor. Legal. Né? E mesmo que a gente erre, não tem problema nenhum, porque eu também, o Fernando falou, né? Ele não é fluente, imagina eu, então eu também não sou fluente, não. Então, a gente vai errando e ainda bem que a gente está entre amigos aqui, a gente vai se acertando juntos e errando juntos também. É bom que a gente dá risada, cara. É isso aí. Está numa mentoria, eu e a Patrícia, e tipo assim, conteúdo, ele acaba colocando tudo, para vocês terem ideia, no Telegram. E lá ninguém pode, tipo assim, não tem comunicação. Então, por exemplo, se você quer colocar, por exemplo, todos os seus slides, tudo que você fez de conteúdo e que ninguém pode, porque assim, você concorda que no WhatsApp, a hora que você coloca esse conteúdo, você colocou nos licenciados. Se ninguém mandou para um outro lugar, já se perdeu lá. Entendeu? Então, para ficar uma coisa organizada, eu ia até te pedir, porque eu não tenho, para falar a verdade. Aí eu vou querer todas para me poder organizar, ler, rever, entendeu?
Então, assim, de repente, você pode ter 2 grupos, ou 2 de WhatsApp, ou começar a trabalhar com o Telegram. Eu vejo que o pessoal trabalha muito com o Telegram para ficar mandando isso e não ter comunicações. Mas, olha, todas as informações materiais estão no meu Telegram. Vocês vão lá e entram no Telegram. E no dia a dia, a gente está no WhatsApp. Né? É uma dica do curso que a gente está fazendo, entendeu? Também tem o Drive, né? O Google Drive. Todo mundo ali pode acessar todo o conteúdo a qualquer momento. Eu acho que é também. Eu acho que o link do Drive com todos os. Você pode deixar lá e o pessoal. Slides, eu acho que é legal. Ok. Aí, Você deixa uma pasta pública no Drive. Tá. No Drive. Aí, nesse caso, você deixa já nas informações do WhatsApp. Sabe, lá tudo no histórico do WhatsApp em cima, você já coloca lá mesmo o link. Já volto. Ok. A outra Legal. coisa que eu lembrei que eu fiz na época foi, e é chato, na verdade, mas é ler dicionário. Então, todo dia eu lia pelo menos umas 10 palavras, assim, mas lia, repetia várias vezes. Mas sabe o que é mais legal? Você pegar o dicionário, não em inglês-português, pega o dicionário em inglês-inglês. Não, inglês mesmo. Inglês. E o dicionário de phrasal verbs, porque esse é bem chatinho, às vezes eles usam bastante. Então, é bem legal, mas é inglês mesmo. Esquece o português nessa época que você está, assim, transforma tudo em inglês para aprender mesmo, e aí vai dar certo. Tem Ótimas livros, dicas. Treinar o ouvido, né? Música. tem livros também. Música é a melhor coisa. Também ajuda a música. Tem livros idiomatic expressions, ou seja, os regionalismos, muitas vezes, ou expressões idiomáticas usuais, mais corriqueiras, que também é muito interessante. Aí a gente acaba aprendendo expressões que muitas vezes não faz ideia do que se trata, né? Pode chegar uma aula de expressões, hein, Wanda? Seria legal, seria legal. E tudo Pessoal, sempre olha, connected assim, speech também, né? Tudo que vocês estão falando, eu que sou entusiasta do inglês desde que eu me entendo por gente, quando eu descobri o inglês na 5ª série, foi um mundo que se abriu para mim. O que eu, como entusiasta e pensando que o inglês é fácil e que é uma coisa que quando você pega o gostinho, é que nem viagem, né? Nunca mais a gente quer pensar em outra coisa, a gente pensa na próxima. O inglês, eu acho que ele é assim, quando você começa a entender, quando você busca, e aprender inglês não tem um jeito. Aprender inglês são muitos elementos. É muito dinâmico. Então, eu preciso de palavras, eu preciso de frases, eu preciso de música, eu preciso de expressões idiomáticas, eu preciso de phrasal verbs, eu preciso de conteúdo. Não é uma coisa só. Então, eu vejo, né, na internet, muita gente fala, eu não... uma mulher criticando quem ensina frases. Aí ela pôs lá o vídeo, pôs a frase no Starbucks, aí a mulher ofereceu o copo, a bebida, só que ela estava com as frases ensaiadas para pedir a bebida dela. Que aí você sabe que o Starbucks é aquele monte de ingrediente, né? I would like a hot chocolate caramel vanilla iced coffee. A mulher decorou a frase para pedir. Aí a atendente só falou que ela não tinha baunilha. Ela só falou isso. I'm sorry, we don't have vanilla. What we can put, or can we do this way? E a mulher ficou só repetindo a frase inteira que ela tinha decorado, umas 3 vezes. E a moça tentando falar, eu não tenho a baunilha. E aí a outra criticando quem decora a frase. E, gente, a gente não pode criticar. Por quê? Porque eu aprendi a pedir a bebida do jeito que eu gosto. Não importa se eu não pedir e não sei falar mais nada. Eu acho que, ao contrário, a gente tem que incentivar tudo que a gente pode levar como ferramenta para aprender inglês. Eu ensino com música, eu ensino com frase, eu ensino com palavra, eu ensino o ABC. Quem é meu aluno aqui, né? A gente tem a Carmen aqui, eu tenho mais outras 2 alunas nesse momento, e eu começo com o ABC, porque se eu não sei falar letras, eu me enrolo em palavras. Quem que ensina ABC para adulto? Acho que é coisa de criança, e é muito importante eu aprender. Até porque tem palavras
que eu vou falar, olha, essa palavra, a gente tem 2 tipos de sons para vogais. Quem que ensina isso? Eu tenho o long sound of the vowels and the short sound of the vowels. Então, eu tenho o longo e o curto. O que eu aprendo no ABC é o longo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, O, U. Mas e o short? Que algumas palavras... Por que o U é U, mas tem palavras que ele não é U? Aí é porque eu explico o short. Sun, por exemplo, a palavra sol. O short sound da letra U é sun. Então, já dá uma cor. Minha mente, olha, que legal. Ninguém me explicou isso. Eu tive aluna que falou, Wanda, eu fiz intercâmbio, eu fiz anos de inglês, nunca ninguém me explicou os 2 sons das palavras. Por que tinha palavra que eu tinha que falar assim? Por que tinha palavra que eu tinha que falar assim? E eu fui a única pessoa que explicou isso para ela. Então, ela ficou muito grata. E é isso que eu falo. Em inglês, são muitas coisinhas. E é isso que eu gosto de trazer nas minhas aulas. Coisas que eu acho que, às vezes, as pessoas não falam. Ninguém começa com ABC. Aí eu trago palavras diferentes. Quando eu trouxe para vocês o pássaro, o urso, a barba e a cerveja. Porque é legal você ver que é muito parecido e é diferente ao mesmo tempo. Então, o meu jeito é esse. Eu acho que é coisa dinâmica, cada dia uma coisinha diferente. Tem que ter frase, tem que ter o dia da palavra, tem que ter o dia do phrasal verb, tem que ter o dia do verb to be. Mas não é só verb to be, entendeu? Então, é isso que faz a diferença. Então, acho que vocês estão no caminho certo, tá todo mundo aqui empolgado, perguntando, uns falam. E também viajar a primeira vez com um pouco de inglês que você sabe é legal também. Você vê, não entendi nada, mas aquilo ali eu falei, aquilo lá eu entendi. É que nem quando a primeira vez que eu escutei uma música, que eu entendi o que o cara tava falando, era a música do YouTube, porque eu amo YouTube, né? Eu lembro que eu peguei uma música do YouTube e eu entendi, assim, 95% da música, porque também tem palavras que, às vezes, o jeitinho de falar você não pega, mas também tava tudo bem, mas aqueles 95% mudaram a minha vida. Eu falei, eu tô indo no caminho certo, agora eu consigo entender o que eles estão falando nas músicas que eu achava que eram legais, às vezes não eram. Então, vocês compreendem, né? Eu acho que esse começo é isso. É ligar um botãozinho que eu vou fazer. Eu vou falar mais, eu vou falar melhor, eu vou aprender mais palavras, eu vou aprender expressões idiomáticas. Cada um tem um interesse, porque cada um tá num nível, cada um tem um jeito, cada um gosta disso, gosta daquilo. Eu, assim, quando a gente terminar esse MVP aqui dos módulos da viagem, eu quero combinar com vocês da gente trazer coisas, uma música, por exemplo, mostrar que eu tenho um aplicativo que vocês vão utilizar no dia a dia de uma maneira bem simples e fácil, que dá para vocês aumentarem esse vocabulário, ok? Mas eu amei tudo que vocês falaram, a gente vai juntar tudo e fazer uma coisa legal aí mais para frente. Ô, Wanda, aproveitando que você falou de ferramenta e tudo, vocês já viram, ou você já viu aquele aprendizado por WhatsApp com IA? Sim. Então, eu vi um lá que fala que porque ele tem vários, não professores, mas várias pessoas, né, que são de IA e que você pode conversar e que tem alguns que são de graça. Eu não achei nenhum de graça nesses daí. Alguém já viu, alguém já achou, ou alguém já usou algum, mesmo que seja pago, e que possa dar uma opinião, se é legal? Porque eu achei assim, interessante, assim, pela propaganda que fizeram, tudo, eu achei bem bacana. O que você acha? Eu não entrei, não baixei o aplicativo e a IA. Eu acredito que é muito interessante, porque é ferramenta que você usa um a mais, né? Nesse nosso teste aqui, a intenção é a gente fazer alguma coisa junto com o IA também, para ajudar. E é um mix, né? Eu acho que tem que ter a pessoa também. Eu acho que só o IA, ele fala, você acaba repetindo, mas às vezes você tem uma dúvida ali,
Porque o que eu vi, por exemplo, a IA, você fala assim, I have 25 years old. Aí a IA, no, I am 25 years old. Aí você fala, é verdade, eu não posso falar I have, I am. Mas me explica, por que é o I am, não o I have? Entende? Então, eu acho que tem que ser um pouco de cada coisa. Ajuda. Eu acho que depende do nível. Se você está num básico, ir para uma IA vai te enrolar, vai te embananar a cabeça, tudo muito rápido. Eu vejo que muitos professores de inglês não têm sensibilidade. Sabe? Tem gente que já começa lá na frente explicando uma coisa que você não sabe nem o básico lá atrás. Então, eu acho que, vamos ver, né? Se eu conseguir montar, pelo menos para começar, uma estrutura que dê para juntar o básico com o médio e o avançado, que dá para todo mundo, mas eu quero que o avançado vá lá no meu básico. Poxa, olha, ela explicou uma coisa que eu não tinha visto quando eu comecei. É isso que eu quero, sabe? Esse diferencial. Agora, tudo ajuda, gente, tudo. Ferramenta, Duolingo, coisas de música, aqueles que só dão... YouTube, meu Deus do céu, YouTube, né? Eles falam YouTube. Eles têm tanta coisa. Eu gosto de pegar textos para os meus alunos avançados praticarem leitura com o YouTube. Então, também vou querer pôr um vídeo de leitura, entende? Então, tudo dá certo. Só que eu acho que você tem que respeitar o seu jeito. E para mim, o nível que você tá. Para mim, isso está dando certo, vou fazer. Para mim, agora não tá muito avançado. Que ajuda. Só que eu sou IA, eu sou meio a meio. Tem que usar IA e tem que ter pessoas. Porque, às vezes, só IA... Que nem eu vi uma propaganda de uma IA, era um robô, que nem parecido do da Tesla agora. E ele falava, let's talk English, let's speak English. Meu, eu ia ficar assustada, eu ia sonhar, ter um pesadelo com aquele robô lá falando daquele jeito. E parecia, sabe, o filme do Exterminador do Futuro, só que aquele robô todo branco. Eu falei, mas quem que teve essa ideia de pôr um robô falando desse jeito? Sabe, umas coisas nada a ver. Mas deve ter gente que goste. Você já viu, Wanda, aquele Cognitoy? Não, o Cognitoy não. Como que é? O Cognitoy usa uma tecnologia que chama Watson. O Watson foi o criador da IBM? Da IBM. E eles usam naquele brinquedo, que na verdade assim, eles falam que é para criança, né? Mas a voz do Watson mesmo. Ok. Então fica meio esquisito também as crianças conversando e o Watson fazendo piadinha, né, e tudo. E também acho meio esquisito. Eu acho que tem coisas que tem que dar uma melhorada, né? Esse negócio de AI tá todo mundo aí meio quero testar tudo. Eu acho que vale a pena cada um encontrar aí o tipo que mais está dentro do seu momento. Ok? Gostaram? Virão coisas, novidades aí para frente, né, gente? Por isso que a gente está aqui, né, Herbert? Top! Gente, eu tô com tanta coisa para fazer. Eu tava aqui resolvendo os negócios. Tô com um desafio aqui que vocês não fazem ideia. Só Jesus. Mas, assim, a aula tá top, massa. Massa mesmo, de verdade. Viu? Legal, obrigada. Mas eu vou tirar um dia para pegar essas aulas que eu não tô conseguindo participar e assistir todas de uma vez, entendeu? Tirar um dia assim, praticar e tal. Porque eu tô com um desafio aqui enorme aqui para fazer umas coisas aqui. Viu? Mas estamos juntos. Que legal que vocês estão aprendendo. A turma hoje foi boa, Coro, hein? E para a gravação. Pode parar a gravação? Não, a gente vai começar agora a falar. Oxe, vai começar agora a falar o quê? As frases. Oxe, tá de hoje vocês estão falando aqui? Sim, a gente está falando sobre inglês. Sabe o quê? Nós estávamos aqui no feedback. Happy hour. Oxe, até agora? Chegou na hora certa, Herbert. Eu tô vendo um monte de gente falar inglês aí toda hora. Vocês não estavam falando foi a frase, não foi? Não, a gente vai começar agora. Mas dá, né, pessoal? Não dá? Rapidinho? Não, vocês falaram tudo. Eu vi vocês falando um monte de coisa aqui. A gente estava falando gauchês aqui. Eu tenho vamos dois lá, ouvidos. vamos arrepiar. Vai começar. Let's go. Let's go. Vamos lá, vamos fazer pela lista aqui, ó. Herbert, vamos hoje só essa primeira quadro aí, Herbert?
Só o primeiro. Bora. Ó. Tá. Welcome. Welcome. How can I help you? May I help you? Welcome. How can I help you? May I help you? I'm looking for, I'm interested in. I looking for, I interesting. É isso mesmo? Yes, interested in, quer dizer, quando você chega, né? Eu procuro por isso, estou interessado em tal coisa. Que às vezes a loja tem muita coisa, você fala que, olha, eu procuro por tal coisa, mais objetivo. Entendi. Perguntar o preço. How much? How much? Se você não lembrar o resto da frase, how much e aponta. How much does this cost? How much is it? Agora, how much does this cost é o quê? Quanto custa isso? Ah, tá. How much é 3 quanto? palavras para falar isso? How much é. Aí a gente depois vai entrar por que tem o does ali, a pergunta do presente para a terceira pessoa. Mas, ó, this é isto e cost é o preço disso. Entendi. Ou então o mais simples, how much is it? Quanto custa isso? How much is it? Okay? Melhor. How much is it? It's it. Aí eles vão falar, it costs $50, $50. É como eles falaram lá. Entendi. É como a gente fala, 50 pratas, $50. Entendi. Okay? Excuse me, how much does não, como é que dois é o quê? Does this jacket cost? Does this jacket cost? Então, que eu é quero jaqueta. uma pergunta específica na jaqueta. Então, excuse me, how much is this jacket? Você pode falar isso. How much is this jacket? Ok? Entendi. E sempre que eu vou numa loja, que eu vou chamar a atenção de alguém, é muito importante, tá, gente? Eu não tenho ei, não tenho psil, não tenho vem cá, ei, fulano. Não, é excuse me. Não sabe o nome da pessoa, quer pedir informação, quer perguntar preço, é excuse me. Aí a pessoa, mas excuse me não é pedindo desculpa? Excuse me, sim, mas também é o com licença, tá? Tem as duas conotações. Eu Não posso usar o esquecer please? excuse me. Please? Please? Pode Pode. usar, pode usar. Please or excuse me. É a mesma coisa. Agora eu acho que o excuse me, quando a pessoa não tá olhando, ela vai voltar, vai se virar para você. Uhum. Tá? Lá na Inglaterra, excuse me praticamente não se usa, mas é sorry para tudo. Se a eu pessoa passar na tua sorry. frente, ela diz sorry. Se a pessoa, ok, é verdade. Se a pessoa estiver do teu lado, ela diz sorry. Se ela encostar em ti sem querer, é sorry. Se tu olhar para ela, ela já pede desculpa. Na Inglaterra, eles pedem desculpa para tudo. Eles começam eles acordam pedindo desculpa para Deus porque acordaram e vão o dia inteiro pedindo desculpa a todo mundo pela frente. Legal. E aí responde, Herbert, it costs $80, but we have a 20% discount today. Cara, se complicou aí. Vai devagar. Vai lendo palavra por palavra. It costs $80. It costs $80. 88, né? É 8. 80. Yes, 80. 18. Tá. 80. Tudo que termina com 80, 60, 70 é TY. Então, eu tenho que falar T. Então, 50, 80, senão confunde com o número sem o zero. Entendi. Ô, Wanda, eu já ouvi falar 80. É como eu falo, né, 80. Porque 80, o né? americano, ele junta o R como som como water, 80, 80. whatever, o som dele é esse R. Na Inglaterra é muito 80, water, better, e lá não, é better, water, então é só uma forma de falar. Tá. But, vamos lá, Herbert, but we have a 20% discount today. O que, rapaz? 20%. A 24% Discount today. Discount today. Pronto. Quer dizer, tá vendo? Só de falar, você já tem a vivência de falar porcentagem, desconto hoje. É por isso que a frase ajuda.
o contato com a frase dá um contexto. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Alguma dúvida? Teve mais uma pessoa que saiu, que eu fiquei triste agora. Foi o Mauro. Mas o Mauro participou da aula passada. Vamos lá. Vamos lá, Xande, manda bala aí, ó. Vamos na sequência? O que você acha? Fernando, Ale, Karen, Rira, Paty e Regis. Ô, pessoal, E você? eu vou ler essa primeira parte aqui, porque realmente estou muito cansado e muito... Realmente, a semana foi broca para mim, tá? Espero que vocês não fiquem chateados. A Sara saiu pelo mesmo motivo, ela não aguenta ficar até tarde também. A Sara levanta 5 da matina. Mas eu vou ler essa primeira parte e aí eu vou me despedir de vocês, tudo bem? Bora. Então, É melhor pouco do que nada. Então eu posso, só que depois que você falar, antes de você sair a ler, eu te mostrar os últimos slides para tirar umas dúvidas aí que eu montei para vocês. Para você não perder, tá bom? Tá bom. Mas respondendo a pergunta do Ale lá atrás, há 1 hora atrás, a gente tem que ouvir uma música assim, eu procuro ouvir música, procuro ver o filme sempre legendado para tentar assimilar as palavras, né? Welcome, how can I help you? Or might I help you? I am looking for, I'm interested in. How much does this cost? Or how much is it? It costs $15. Excuse me, how much does this jacket cost? It costs $18. But we have a 20% discount today. Very nice, very nice. E aqui, pessoal, olha, só antes de vocês saírem, quando a gente terminar essa aula, e aqui, ó, são frases bem curtinhas mesmo, eu trouxe aqui para vocês algumas coisas interessantes. Quando a gente vai para lá, que é o que o Hiro e o Fernando comentaram, tem algumas frases que são expressões idiomáticas que eles usam para falar que alguma coisa é muito cara. Então, aqui, ó, expensive é caro, cheap é barato. Palavras importantes para a gente saber. Eu quero comprar algo barato, eu tenho que falar cheap, cheaper, né? Mais barato. E como que eles falam assim, ó? Isso é muito caro, isso tá caríssimo. Eles falam isso aqui, ó. That's a rip-off. O rip é alguma coisa de... É como se fosse rasgar, né? Isso. Tipo, esse rip-off, tipo, tá te escalpelando aí a cabeça, né? Tá te rasgando, te tirando um pedaço. Isso é caríssimo. E como que eu falo aqui que é muito barato? Aí eles falam uma coisa que é o contrário do Brasil. A gente fala, isso é muito barato, né? Isso é uma pechincha. Eles falam, that's a steal. O que é that's a steal em inglês? Isso é um roubo. Olha só, that's a steal. Isso é um roubo, significa isso é uma pechincha. E a gente fala aqui no Brasil, isso é um roubo, tá dizendo isso é muito caro. É o contrário, tá? Então, é legal a gente saber isso. Então, a rip-off é o muito caro, tá tirando um pedaço de você. O that's a steal é um roubo, quer dizer, provavelmente eu entendo, né? Não sei se eu acho que o que é roubado pode vender de qualquer preço, porque eles não pagaram nada por aquilo. Então, tô te vendendo uma carga roubada por um preço barato. Foi pelo menos o que eu entendi. E aqui, quando a pessoa te oferece uma coisa muito cara, você responde, no, I'm looking for something cheaper, que é mais barato. Esse R no final é o superlativo, mais barato. Então, cheap, that's cheap. Cheap é barato, cheaper, mais barato. Aqui eu trago, né? Aqui, ó. No thanks, I'm just looking. Eu posso falar? Tô só olhando? Posso, mas tem uma expressão idiomática, uma gíria que é I'm just browsing. Thanks, browsing, ó. I'm just browsing, thank you. Estou só dando uma olhada. Então, é importante a gente saber. E o browsing vem do verbo to browse.
vem do browser. Lembra o navegador? Escolha o seu browser. Era o Outlook, lembra? O Express lá. Então, é aquela coisa de navegar. Eu estou navegando pela loja, apenas olhando. Ok, então você vai ouvir muito isso. Você não vai ouvir I'm just looking. Você vai ouvir I'm just browsing, ok? E aqui... Wanda, Oi. essa expressão aí, that's a steal, porque assim, a coisa é tão barata que é como se você pegasse da loja e levasse. Não precisasse pagar. Ok, esse é o contexto. É o Você contexto. Tá levando sem pagar. Muito bom, legal. Por isso que é um roubo. Você está roubando da loja. It's a steal, muito bem. Aí eu trago aqui para vocês, mais uma vez, ó, cheap and cheaper. Aí, olha só, eu encontrei esse anúncio aqui na internet que ele fala, ó, it's a steal. Save the date, né? Salve a data. E é uma pessoa que vende pacotes de arte, né? De branding aí, de arte, de printing, de impressões em geral. Lembrei de você, Ale. Aí aqui, ó, outro que eu encontrei, ó, outro propaganda que falava, né? Existe um site que fala só sobre gírias em inglês, ó. Slang cards, cartões de gíria. O que é rip-off? É alguma coisa que não vale aquilo que você está pagando. É muito mais caro do que o valor que, né, aliás, do que o que ele realmente vale. Porque a gente já sabe que às vezes existe isso. A gente encontra uma coisa, não, imagina que eu vou pagar. Aí ele completa aqui, ó, $500 por esse vestido, $50 for that dress, that's a complete rip-off. Isso é realmente um completo assalto aí, e tá caríssimo. Então, aqui é a foto da pessoa achando tudo muito caro. Aqui o cheap, $10. O expensive, $6.000 num anel de noivado. Esse quadro aqui é para nós empreendedores, onde existe eu não sei o nome que chama desse gráfico, talvez, que fala o seguinte: quando você vai precificar o seu serviço e você escolher algo, por exemplo, que é um serviço rápido e barato, aliás, rápido e bom, fast and good, o que ele vai ser? Caro. Porque aquilo que é rápido e bom, tem ótima qualidade, é mais caro. Se eu for comprar algo ou precificar barato e bom, mas aí ele vai ter o quê? Talvez a entrega não seja tão rápida, porque às vezes eu não tenho empregados suficientes para entregar aquilo, né? Porque aí vai encarecer o meu serviço. Se eu juntar barato com rápido, ó, qualidade pobre, baixa qualidade. Por quê? Porque eu estou cobrando barato por uma coisa que eu estou te entregando rápido. Eu tenho que ser barato para eu poder te vender barato, ok? Então, qualidade pobre. Agora, se eu juntar tudo, rápido, bom e barato, o que eu consigo? Não é sustentável eu vender algo bom, rápido e barato. Por quê? Você não consegue sustentar por muito tempo essa equação, tá? Então, se você vai fazer um serviço que você vai escolher fast and good, ou você vai escolher fast and cheap, ou você vai escolher good and cheap, tá bom? Então, é só para vocês saberem que toda essa parte de negócios tem esses gráficos aí em inglês bem legais para gente. Famoso tem rolo. Tem o quê? Não sustentável, tem rolo aí no meio. Tem rolo, né? Pegaram a carga lá que virou do caminhão. Carga, ai, sei lá. Vamos por aqui. Aqui, ó, legal, né? Para muitos lugares que eu trouxe aqui, né? Fiz compras lá em Paris. Esse aqui é o Dubai Mall, que é o maior shopping center do mundo, tá? É muito legal. Se você ficar uma semana lá dentro, você não consegue ver todas as lojas. Aqui, era o meu sonho também comprar na Harrods, lá em Londres. Eu comprei uma caixa de chá. E, gente, é impressionante uma loja de departamentos muito, muito, muito linda e maravilhosa e cheia de coisa que você fica louco. Aqui eu trouxe essa cidade que eu amo, que é a cidade do Cabo, Cape Town. E aqui atrás você vê a Table Mountain, que é uma montanha em formato de mesa. Ela tem milhares de anos
e a erosão e o tempo deixou ela em formato de mesa. Em frente a ela tem esse V&A aqui, que é um hotel junto com esse conglomerado ao redor. V&A é Victoria and Alfred, é muito famoso. Ele tem o hotel aí dentro e aqui, gente, é restaurante, coisas, um mini shopping. Tem um restaurante belga maravilhoso que serve um mexilhão na cerveja belga. E a melhor mousse de chocolate belga que eu comi na minha vida. Tá tudo aqui. Então, é uma experiência maravilhosa e tudo é muito mais barato lá. Vale a pena viajar para a África do Sul e comprar lá em Cape Town. A comida é bem mais barato mesmo. E aqui é nosso, ó. I'm not a shopaholic, I'm helping the economy. Então, do mesmo jeito que existe o workaholic, existe o shopaholic, tá? É uma expressão que eles usam bastante para pessoas que gostam de comprar bastante. Tem um filme que aí eu vou indicar para vocês em uma próximas aulas, que a gente pode falar sobre filmes, é sobre isso. O título tem, né? Experiência de uma shopaholic em Nova York, que para nós mulheres é um filme muito água com açúcar e muito legal, é muito bacana de assistir. Aqui eu trouxe aqui para vocês, né? Vocês que são de branding, de marcas, várias frases nesses cartõezinhos, que são frases mais, digamos, interessantes, engraçadas, para justificar quem gosta de comprar. Happiness is not in money, but in shopping. Então, a felicidade não está no dinheiro, mas nas compras, né? Em comprar. Shopping is cheaper than a psychiatrist. Psychiatrist. Vixe, hoje estava ruim para eu falar psychiatrist. Eles não falam o P, tá? Então, comprar é mais barato que um psiquiatra. Whoever said that money can buy happiness simply didn't know where to go shopping. Quem quer que disse que dinheiro não pode comprar felicidade, simplesmente não sabia onde ir comprar, fazer compras. Treat yourself. Então, esse yourself é o your, né, que está encurtado. E esse treat you, o que é o treat you? O treat é aquele doce, né? É o tratar. Então, eles falam muito isso lá nos Estados Unidos ou lá fora, que é você se presentear. Treat yourself. Então, você se dá um presente e aí você vai comprar algo bem legal para você. If shopping doesn't make you happy, then you're in the wrong shop. Se comprar não te faz feliz, é porque você está na loja errada. Porque se você estiver na loja certa, você vai ficar muito feliz, ok? E aqui, the stage of Christmas shopping. 1, plenty of time. 2, oh no. Quer dizer, os dois estágios das compras de Natal. Muito tempo você tem para comprar e quando você deixa tudo para a última hora, ou não vai dar tempo mais de nada. Ok? E finalizando aqui, só uma piadinha. Shopping is an art and I am an artist. Please respect. Comprar é uma arte e eu sou uma artista. Por favor, respeite. When I get tired of shopping, I sit down and try on shoes. Quando eu me canso de comprar, eu me sento e experimento sapatos. Ou seja, sentou e continuou comprando sapatos. Men go shopping to buy what they want. Women go shopping to find out what they want. Os homens são muito objetivos. Eles vão comprar, saem de casa já sabendo o que eles querem comprar, né? Eu quero comprar tal coisa, vai lá e compra. A mulher não, ela sai de casa pensando que eu vou descobrir o que eu quero comprar quando eu chegar lá. Então, é bem assim mesmo. E aqui, I've been shopping all my life and I still have nothing to wear. Said quem? Quem disse? Every woman ever. Quer dizer, toda mulher na vida já disse isso. Eu tenho comprado a minha vida inteira e eu ainda não tenho nada para vestir. Então a gente vai numa festa, abre o guarda-roupa, eu não tenho nada para vestir hoje. Então é bem assim, tá? Eu acho que a Lê tá super liberada, espero que você tenha gostado aí, depois você dá uma olhadinha na aula com mais calma, nas frases, tá bom? Mas é isso, pessoal. As frases parecem que tem bastante aqui, mas são bem curtinhas para falar. Ok? Depois vocês comentam aí as frases. Vamos lá. Boa noite, Ale. Obrigada. Tchau, Ale. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, Ale. Tchau, Ale. Vocês estão me
Tá mudo você, Herbert. Oi, você voltou, Herbert? Tá mudo, Vocês Herbert. estão me enrolando, tá vendo? Vocês estavam tendo aula? Como assim enrolando você? Estamos aqui, ó. Vocês falaram que começou naquela hora nada. De hoje vocês estavam conversando? A gente tá falando sobre inglês, várias coisas, bem legal. Vai ter grupo de inglês. Ô, Wanda, olha só que legal. Futuras ações para o inglês. Rapidinho, deixa eu te Para falar. de gravar? Pode. Não pode gravar, não, que a gente vai ler as frases. É rápido. Para de gravar? Não, ainda não, é rápido. Licenciados, quando você for criar agora o seu novo grupo, você coloca o link no licenciado e as pessoas que quiserem entrar, elas podem entrar no, entendeu? No grupo de inglês. Aí vem delas. Entendi. Aí você já vai saber quem vai continuar nas aulas, vindo, fazendo, entendeu? Tá bom, legal. Então vamos lá, começa aí, Karen. Welcome. How can I help you? May I help you? I'm looking for, I'm interested in. How much does this cost? How much is it? Pode dizer também how much is this or is that? Com certeza. O pessoal usava isso, por isso. Is that? A gente usava. It Ou costs então, how much is $50. this? O this é para perto, o that é para longe. Só a diferença é essa. Isso. It costs $50. $50. Excuse me, how much does this jacket cost? It costs $80, but we have a 20% discount today. Very nice. Thank you. Vamos lá, Paty. Welcome. Hi, can I help you? May I help you? I'm looking for. I'm interested in. How much does this cost? How much is it? It costs $50. Excuse me, how much does this jacket cost? It costs $80, but we have a 20% discount today. Thank you. Vamos lá. Kira. Welcome. How can I help you? May I help you? I'm looking for. I'm interested in. How much does this cost? How much is it? It costs $50. Excuse me, how much does this jacket cost? It costs $80. But you have a 20% discount today. Very nice. Thank you. Fernando. Oi. Welcome. How can I help you? May I help you? I'm looking for. I'm interested in. How much does this cost? How much is it? It costs $50. Excuse me, how much does this jacket cost? It costs $80, but we have a 20% discount today. Great. Regis e Xande. Okay. Welcome. How can I help you? May I help you? I am looking for. I am interested in. How much does this cost? How much is it? $50. Excuse me, how much does this jacket cost? It costs $8, but we have a 20% discount today. Very, very nice. Xande. Welcome. How can I help you? May I help you? I'm looking for. I'm interested in. How much does this cost? How much is it? It costs $50. Excuse me, how much does this jacket cost? Costs $80. But we have a 20% discount today. Great. Vamos lá. Pode continuar, Xande. Vamos de cima para baixo agora. Oh, great. Do you have it in a larger, smaller size? Smaller size. Let me check. Yes, we have a small one in black and blue.
I will take the black one. Hi, Ken? Hi. Ah, Ken? Tem um tá, ponto de exclamação ali, minha ó. visão já tá ficando turva aqui. Hi, can I try this one? Of course, the 15 rooms are in the back. It fits well, but you have it in another color. Let me check for you. Yes, we have it in red and green. I will take the red one. Sorry, this is the only color we have. Muito bem, aqui é um contexto de escolher cores e tamanhos, né? Então, quando eu falo assim, I'll take the black one, eles falam muito isso. Esse one significa assim, essa peça. Desses dois eu quero esse, entende? Então, eu falo muito esse one aqui, I'll take the black one, I'll get this one. Entende? Então, é uma questão de você substituir todo o produto, aquela peça pela palavra único, né? One, esse aqui. Uma analogia, Wanda, para ajudar. Uma analogia, né? É uma analogia para ajudar. Quando a gente quer dizer, você é o cara, you are the one. Yes. Então, no mesmo sentido, né? Sim, verdade. Muito bom. Então, esse one, eles vão falar muito. Quando você escolhe coisas, tá? Para comprar, você assim, I'll take this one. Você poderia falar, I will take this, pronto. Mas eles sempre gostam de colocar esse onezinho aí para enfatizar, né, Fernando? I'll take the black one. Você poderia falar, I'll take the black. Mas é uma forma de falar o inglês, tá? Tem sempre essas expressões. Então, eu não sei, né? É uma coisa que eu aprendi e sai naturalmente. I'll take the black one. I'll take the green one. Oh, I'll take this one. Ok? É só para vocês saberem que vocês vão ouvir muito isso. Ok. Vamos lá, Fernandão. Opa, vamos lá. Oh, great. Do you have it in a larger, smaller size? Let me check. Yes, we have a small one in black and blue. I'll take the black one. Hi, can I try this dress on? Of course, the fitting room are in the back. It fits well, but I do not have it in another color. Let me check. I'm sorry, I forgot the question mark. It fits well, but do you have it in another color? Let me check for you. Yes, we have it in red and green. I will take the red one. Sorry, this is the only color we have. Great, thank you. Karen? Oh, great. Do you have it in a larger, smaller size? Let me check. Yes, we have a small one in black and blue. I will take the black one. Hi, can I try this dress one? Of course, the fitting rooms are in the back. It fits well, but do you have it in another color? Let me check for you. Yes, we have it in red and green. I will take the red one. Sorry, this is the only color we have. Thank you, great. Hira? Oh, great. Do you have it in a larger, smaller size? Let me check. Yes, we have a small one in black and blue. I'll take the black one. Hi, can I try this dress on? Of course. The fitting rooms are in the back. It fits well, but do you have it in another color? Let me check for you. Yes, we have it in red and green. I'll take the red one. Sorry, this is the only color we have. Thank you. Paty?
Oh, great. Do you have in a large, smart size? Let me check. Yes, we have a small and one black and blue. I will take the black one. Hi, can I try this dress one? Of course. The 15 rooms are in the back. It's 5 well, but do you have it in another color? Let me check for you. Yes, we have it in red and green. I'll take the red one. Sorry, this is only color we have. Thank you. Thank you. Regis? Okay. Oh, great. Do you have it in a larger or smaller size? Let me check. Yes, we have a small one in black and blue. I will take the black one. Hi, can I try this dress on? Of course. The fitting rooms are in the back. It fits well, but do you have it in another color? Let me check for you. Yes, we have it in red and green. I will take the red one. Sorry, this is the only color we have. Thank you. Ok, now. Aqui são bem curtinhas também, tá? E aí, mais ou menos as mesmas coisas. Aqui eu ainda continuo no tamanho, só que aí eu já vou para o pagamento aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, Xande. Posso ir? Do you have this in a different size? Yes, we do. We have small, medium, and large. Do you have this in a larger, smaller size, please? Sure. Do you accept credit cards? Yes, we accept all major credit cards. Isso. Is there any discount on this? Yes, if you sign up for our store membership, you get 10% off. Oh, that sounds good. I will sign up. Isso é legal que lá, principalmente os outlets, eles têm esse quando você se cadastra o seu e-mail para receber promoções, você ganha às vezes um desconto a mais. Então é importante saber que existe essa possibilidade. Você sai dando seu e-mail para tudo quanto é loja porque você quer desconto, tá? Depois você descadastra lá porque fica com a caixa lotada. Aqui agora nos mercados começaram a fazer a mesma coisa. Todos os mercados que tu vai agora, tu te cadastra, tu tem um desconto em algumas coisas. Né? Tem os Mas pontos, lojas, né? Todas as lojas, departamentos. É uma maneira deles ficarem com o teu mail e ficar te bombardeando com ofertas e promoções para te trazer, né? E agora tem cashback. É. Next. Comanda aí, Xande, vai lá, fala o nome aí. Hira, please. Do you have it in a different size? Yes, we do. We have small, medium, and large. Acho que esse medium é com E, né? É a escrita dele, né, Wanda? Não sei, não lembro. Medium. Tá, depois eu arrumo, obrigada. Yes. Do you have it in a larger, smaller size, please? Sure. Do you accept credit cards? Yes, we accept all major credit cards. Is there any discount on this? Yes, if you sign up for our store membership, you get 10% off. Oh, that sounds good. I'll sign up. Great. Eu acho que você tá certo, eu escrevi errado mesmo. Regis, please. Okay. Do you have this in a different size? Yes, we do. We have small, medium, and large. Do you have this in a larger or a smaller size, please? Sure. Do you accept credit cards? Oops, sorry. Yes, we accept all major credit cards. Is there any discount on this?
Yes, if you sign up for our store membership, you get 10% off. Oh, that sounds good. That sounds good. I will sign up. Thank you. Karin, please. Do you have this in a different size? Yes, we do. We have small, medium, and large. Do you have this is a large, smaller size, please? Sure. Do you accept credit cards? Yes, we accept all major credit cards. Is there any discount on this? Yes, if you signed up for our store membership, you get 10% off. Oh, that sounds good. I will sign up. Great. Fernando, please. Here we go. Do you have these in a different size? Yes, we do. We have small, medium, and large. Do you have these in a larger, smaller size, please? Sure. Do you accept credit cards? Yes, we accept all major credit cards. Is there any discount on this? Yes, if you sign up for our store membership, you get 10% off. Oh, that sounds good. I will sign up. Patricia. Do you have this in a different size? Yes, we do. We have small, medium, and large. Do you have this a large, smart size, please? Sure. Do you accept credit cards? Yes, we accept and major credit cards. Is there any discount on this? Yes, if you sign up for your store memberships, you get 10% off. Oh, that sounds good. I sing up. I will sing up. Yes? Yes, thank you. Thank you. Another questions, please. Thank you. Next. Next. E que é só para finalizar, caso a gente, por exemplo, tenha a possibilidade de trocar a roupa, né, na loja no dia seguinte, que a gente tem poucos dias de viagem, eles dão até 30 dias para trocar as coisas com a notinha ou a etiqueta grudada. Então, é só para vocês entenderem esse contexto de troca, tá? E o que ele pode falar ali, se você quiser trocar o tamanho. E é isso. Let's do it. Let's go. I'm here. Can I return off exchange this item later? Yes, you have 30 days to return it with the receipt. Eu falei certo, receipt. Receipt. What? Receipt. Receipt. Yes. Ok? Exchange. E eles falam item, com som de D, não T. Item. Item later, ok? Item. Okay. Hi. I bought this yesterday, but it doesn't fit. Can I exchange it? Sure. Do you have the receipt? Yes. Here it is. Perfect. You can choose another size or a different item of the same value. I'd like the same. Same. Same sweater. I'd like the same sweater, but in a larger size. No problem. Here you go. Thank you.
for shopping with us. Have a great day. Thank you. Goodbye. Thank you, Xande. Muito bem. Hira, please. Can I return it or exchange this item later? Yes, you have 30 days to return it with the receipt. Hi, I bought this yesterday, but it doesn't fit. Can I exchange it? Sure. Do you have the receipt? Yes, here it is. Perfect. You can choose another size or a different item of the same value. I like the same sweater, but in a larger size. No problem. Here we go. Thank you for shopping with us. Have a great day. Thank you. Goodbye. Thank you. Regis, please. Let's go. Can I return or exchange this item later? Yes, you have 30 days to return it with the receipt. Hi, I bought this yesterday, but it doesn't fit. Can I exchange it? Sure. Do you have the receipt? Yes, here it is. Perfect. You can choose another size or a different item of the same value. I would like the same sweater, but in a larger size. No problem. Here we go. Thank you for shopping with us. Have a great day. Thank you. Goodbye. Thank you. Karin, please. Can I return or exchange this item later? Yes, you have 30 days to return it with the receipt. Hi, I bought this yesterday, but it doesn't fit. Can I exchange it? Sure, do you have the receipt? Yes, here it is. Perfect. You can choose another size or a different item of the same value. I'd like the same sweater, but in a large size. No problem. Here you go. Thank you for shopping with us. Have a great day. Thank you. Goodbye. Thank you. Patrícia, por favor. Can I return or exchange this item later? Yes, you have 20 days to return I with the receipt. Hi, I bought this yesterday, but it doesn't fit. Can I exchange it? Sure. Do you have the receipt? Yes, it is it. Perfect. You can choose another size or a different item of the same value. I didn't like some sweater, but I large or size. No, here you go. Thank you for shopping with us. I have a great day. Thank you. Goodbye. Thank you. The last, Fernando, please. The last but not the least. Can I return or exchange this item later? Yes, you have 30 days to return it with the receipt. Hi, I bought this yesterday, but it doesn't fit. Can I exchange it? Sure. Do you have the receipt? Yes, here it is. Perfect. You can choose another size or a different item of the same value. I'd like the same sweater, but in a larger size. Here you go. Thank you for shopping with us. Have a great day. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you for all. Yeah. Ok, thank you guys. Desculpe o horário. Obrigada por ficarem até esse horário conosco. Espero que tenham gostado. Pode voltar lá no 8. Number 8. Heróis da resistência, hein? É que no number 8 também eles falam cash or plastic. Ok. Ao invés do credit cards or debit cards ou prepaid cards, né? É o plastic.
Olha a oportunidade de tirar um saquinho plástico do bolso e entregar para mim. Aquele saquinho plástico cheio de moedinha. Exato. Quem quer? Pronto. Ó. Maravilhoso. Muito Isso é bom. estilo. Né? Muito bom. Promoção. Mas, pessoal, olha, é um tema muito bom, né? Interessante, tem muita coisa para falar sobre. E é só um gostinho. Gostei aí que tem esse gostinho de quero mais. E é isso. Isso aí, galera. Vamos lembrar de praticar, então, durante a semana, para na próxima semana a gente estar mais afiado aí. Eu já crio o grupo para a gente já gravar o vídeo e mandar, tá bom? Lá no de inglês, agora. É isso aí. Legal. Obrigada, Valeu, viu, gente. pessoal? Bom fim de semana. Have a great weekend. Thank you everyone. Have a good weekend. You too, guys. Bye-bye. 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 Bye-bye.